Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno, eu sou desenvolvedor na CWI e a gente vai falar, dentro do Start agora, sobre como resolver problemas, passando desde o processo da gente identificar eles na nossa IDE, procurar na internet, usar soluções na internet que podem nos ajudar a solucionar esses problemas que a gente vai acabar enfrentando como pessoas desenvolvedoras, né? Até chegar a hora de pedir ajuda para alguém. Mas a gente vai focar no que a gente, enquanto programadores, desenvolvedores e pessoas que estão aprendendo a programar, o que a gente pode fazer antes de chegar a isso, né? E a gente vai falar agora de erros de compilação da IDE e como ela nos ajuda a identificar eles, entender um pouco. Ela dá algumas sugestões ali de como fazer eles pararem de acontecer. E a gente vai entender como é que isso funciona. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é atentar para o erro que a IDE está nos apontando. Ela detecta, né, e ela dá uma sugestão, geralmente, quando a gente coloca o mouse ali, ela vai nos dar uma sugestão de como solucionar, se for possível, né, e essa sugestão praticamente sempre vai ser uma mudança no código, vai ser adicionar uma propriedade, apagar alguma coisa, e a gente vai entender como é que isso vai funcionar agora. Esse aqui é um erro bem básico de compilação, né? A gente está aqui no IntelliJ, programando em Java. Assim, não é importante agora saber o que isso aí faz, o que isso aí não faz. O interessante é, isso é um erro de compilação e a IDE vai nos dar uma sugestão de como solucionar isso aí. E agora a gente está vendo o que acontece quando a gente coloca, né, o mouse ali em cima do pontilhado vermelho, que é a origem do erro, né? E ele está nos dizendo que a solução para isso aí rodar, né, esse método funcionar, o nosso programa funcionar como ele deveria, seria tornar essa função estática. Não importa muito a gente saber o que isso significa agora, mas a questão é, a IDE nos ajuda a achar os erros, solucionar e avançar no nosso caminho aí da programação. E como é que eu cheguei aqui? Essa aqui é a fonte do erro, e ao colocar o mouse em cima, né, e deixar ali, ele mostra essa sugestão. Claro, você pode apertar também Alt Shift Enter, nesse caso, ele já mostra ali o shortcut do teclado para essa janela aparecer. Mas o que está em azul, se você clicar, vai tornar, por exemplo, esse método retorna bom dia em um método estático. Isso faz o programa rodar. Se você testar esse código, vai ver que só isso já é suficiente. Mas a gente vai falar isso no próximo slide. Esse é o resultado do clique naquela sugestão. Ele foi lá na nossa classe e tornou esse método estático, né? Esse estático aqui não tinha antes, ele colocou. E agora, voltando lá no código, e rodando, a gente pode ver que funcionou. Ele imprimiu bom dia no nosso console. E é basicamente isso. Assim, a gente entendeu o que aconteceu, etc. Pode ser que sim, pode ser que não, talvez você já soubesse qual era aquele problema. Mas a questão aqui é, a IDE deu uma sugestão, a gente clicou no botão e o nosso código funcionou. Isso é o que importa. O nosso problema foi solucionado. A solução rodou, tá ótimo. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos também. Essa foi a primeira parte. Um guia bem básico de como usar a IDE e as sugestões que ela dá para solucionar nossos problemas e continuar codando, porque o interessante aqui é não parar, né? Continuar desenvolvendo e aprendendo. E finalizando essa parte de avisos e sugestões da IDE, o que tudo isso quer dizer? Que a gente tem que se acostumar a explorar a IDE, né? Aprender ali a mexer, a clicar, a ler, né, a documentação dela, enfim, entender como ela funciona, porque ela é uma ferramenta muito útil para quem está programando. E as sugestões dela para corrigir e adaptar nossos códigos. Como eu falei antes ali, é muito importante a gente continuar programando, né? A gente vai enfrentar vários erros, não tem jeito. Mas é importante que a gente consiga superá-los, né? Nessa primeira parte, a gente está aprendendo como fazer isso só com a IDE. Aperta ali na sugestão, vê o que aconteceu. Se quiser entender, depois pesquisa, mas isso fica para depois. O interessante agora é, eu quero continuar programando, fazer meu aplicativo funcionar, meu código funcionar, e é isso. Isso é o que mais importa nesse começo agora. E uma coisa importante é que nem sempre o que ela vai sugerir vai consertar o nosso erro. Ou também, nem sempre vai ser a melhor solução. Por isso a gente vai falar no próximo vídeo, né, na nossa próxima missão aí, como pegar esses erros, jogar eles na internet e como entender a solução que a gente vai usar para solucionar eles. Beleza? E é isso por enquanto.